Que noite, hein? O Atlético Mineiro pela primeira vez está na final da Copa Sul-Americana, uma classificação assim com autoridade, jogando bem, festa linda na Arena MRV. É um marco para o clube, sem dúvida. Com certeza, foi uma demonstração de força muito importante, né? Carimbou o passaporte lá para Assunção e coloca o time na briga por um título continental que, mesmo não sendo a Libertadores, é muito relevante, muito cobiçado. Exato, e é sobre essa caminhada que a gente vai conversar hoje. Vamos fazer aqui um mergulho nas fontes, notícias, análises, estatísticas, o que falaram depois do jogo, informações do clube, para entender o que levou o Galo a essa final inédita contra o Independiente del Valle. A ideia é destrinchar mesmo essa campanha, os pontos altos e o significado dessa final para o clube. E é bom situar essa conquista, né? A Sul-Americana cresceu muito, a premiação é boa e, o mais importante, talvez, dá a vaga direta na Libertadores do ano seguinte. Para o Atlético, é a chance de ser o quinto brasileiro a ganhar, né? Se juntar ali ao Atlético Paranaense, Chapecoense, São Paulo e Internacional. É outra estrela internacional no escudo, que a torcida valoriza demais. Perfeito, então vamos aos detalhes dessa grande final. Já tem data, 22 de novembro de 2025, um sábado, e o local confirmado pela Comebol, o histórico Defensores del Chaco, lá em Assunção, no Paraguai. E lembrando, né, desde 2019 é jogo único, mais drama ainda. Que estádio, hein? O Defensores deu Chaco. Nossa, ele traz umas memórias bem intensas pro atleticano. Foi lá o primeiro jogo da final da Libertadores de 2013, lembra? Aquela derrota de 2-0 pro Olímpia que quase complicou tudo antes da virada no Mineirão. É uma lembrança meio agridoce, mas está ligada à maior glória do clube. Voltar lá para outra final continental tem um peso simbólico forte. Bem lembrado. Isso adiciona mesmo uma camada especial. E o adversário? Ainda não sabemos, né? Vai sair do jogo entre o Lanús, da Argentina, e a Universidade de Chile. O primeiro jogo lá no Chile foi um empate eletrizante 2-2. A volta é na Argentina, então tem que esperar para ver quem vem pela frente. A Comebol ainda vai divulgar detalhes de ingresso, segurança, horário. Mas olha, para chegar em Assunção, o Atlético teve essa semifinal duríssima contra o Independente Del Valle e a vitória por 3-1 na Arena MRV. Nossa, foi categórica. Foi um clima espetacular. As fontes falam em mais de 40 mil torcedores, uma massa ali pulsando, empurrando o time o tempo todo. Teve mosaico, festa. A Arena MRV estava viva. E olha só que interessante. Esse jogo fez a Arena bater a marca de 2 milhões de público total na história dela. Isso em só 62 jogos. Dá uma média de mais de 33 mil por partida. Mostra a força dessa conexão, né? Time e torcida no estádio novo. A torcida fez a parte dela com certeza. E o time correspondeu, especialmente no primeiro tempo. O próprio Sampaoli, sabe, ele disse depois do jogo que foi um dos melhores primeiros tempos do time desde que ele chegou. É uma declaração forte. E isso se viu nos gols. Primeiro, aos 36 minutos, o Guilherme Arana. Foi uma confusão ali na área, um bate-rebate, mas a bola sobrou para o Dudu, que deu um toque, nossa, que classe, de chaleira, como descreveram, para o Arana marcar. Golaço! E logo depois, aos 43, a Arena veio abaixo de novo. O Dudu, ele mesmo, fez uma jogada individual espetacular pela direita, deixou o marcador comendo poeira e achou o Berner. E o Berna, que pintura! Uma cavadinha sutil, cheia de categoria, por cima do goleiro, um 2-0 construído com muita técnica, muita intensidade. O IDV até deu um susto no segundo tempo, né? Aos 18 minutos, o Spinelli diminuiu. Ele aproveitou um rebote do Everson, depois de um chute perigoso do Arroio, deu aquele frio na barriga por um momento. Mas a resposta do Galo foi rápida e fatal. E veio com o ídolo. Aos 25, erro na saída de bola da defesa equatoriana. E o Hulk, bom, ele não perdoa, né? Cara a cara com o goleiro, teve a frieza ali de tirar, chutar colocado no cantinho. 3-1 foi o gol da tranquilidade, que selou o placar agregado em 4-2, já que a ida tinha sido 1-1. Falando no Sampaoli, a tática dele parece que encaixou bem, né? O esquema com 3 zagueiros deu certo de novo. Sim, o 3-4-3 funcionou muito bem. O Alan Franco mais aberto na direita, o Arana recuando para fazer uma linha de 5 quando o time perdia a bola. Isso deu solidez. Mas a chave, pelo que as análises mostram e o que a gente viu, foi a escalação do Bernardi como falso 9. Interessante isso.
E por que essa função do Bernard foi tão importante assim? Porque liberou os pontas, sabe? Rony e Dudu puderam atacar mais os espaços, infiltrar na diagonal usando a velocidade. E com o Bernard flutuando ali, o Atlético ganhava um jogador a mais no meio-campo, o que dificultou muito a saída de bola do IDV, que é um time que gosta de ter a bola. O Sampaoli acertou em cheio. Tanto que elogiou o Bernard depois, disse que ele está num grande momento, que é um dos melhores do time. Faz todo sentido. E o Dudu, hein? As fontes não param de falar dele. Gol na ida, 2 assistências agora na volta. O Dudu tá voando, como dizem por aí. 4 participações diretas em gols nos últimos 4 jogos. Decisivo demais. Inclusive o Ronaldo Fenômeno, comentando lá no Jogo Aberto, fez questão de elogiar. Diz que ele jogou muita bola. Quando um craque desse nível fala, é porque a atuação foi realmente especial. O apelido Voando Bachola caiu bem para essa fase dele. E teve a volta do Fausto Vera no meio-campo também, né? Ele cumpriu suspensão na ida, entrou no lugar do Scarpa, que estava suspenso agora na volta. Essa troca teve impacto. Foi importante, sim, para a estrutura do meio-campo. O Vera dá mais marcação, mais intensidade ali na recuperação de bola, algo que o Sampaoli gosta muito. O próprio técnico na coletiva disse que o plano de jogo deu certo, que a superioridade do Atlético foi clara. A estratégia funcionou. Essa classificação histórica veio cheia de recordes, de marcas individuais. É impressionante o que alguns jogadores conseguiram. O Hulk, por exemplo... Pois é. O gol do Hulk foi o de número 499 na carreira profissional dele. Tá faltando um só para 500. É uma marca espetacular. Mas tem mais. Com esse gol, ele empatou com o Xará e o Obina como o maior artilheiro do Galo na Sul-Americana, com 4 gols. E se isolou ainda mais como o maior artilheiro do clube em torneios internacionais, agora são 20 gols. E não para por aí. É o artilheiro histórico da Arena MRV com 19 gols, artilheiro do time na temporada com 17 e tem um dado muito legal da plataforma R10 Score. Ele é o jogador de time da Série A com mais gols em mata-mata e em 2025 já são 7. Isso mostra o quanto ele decide, né? Exatamente. Mais que os números é o que eles representam. A importância do Hulk nos momentos-chave. E esse gol contra o IDEV teve um peso extra, porque quebrou um jejum que já estava incomodando, né? Eram mais de 2 meses, 15 jogos sem marcar. A comemoração dele, bem emocionada, mostrou o alívio. Recuperar a confiança do seu principal jogador assim, perto de uma final, é fundamental. E o Bernard, aquele golaço de cavadinha. Muita gente comparou com o gol contra o Newell's lá na semi da Libertadores de 2013. Sim, trouxe essa memória boa para o torcedor. E para o Bernard significa muito. O Sampaoli até comentou que ele passou um tempo se cobrando bastante. Ver ele decidir um jogo desse tamanho, com um gol daquela qualidade, mostra a superação, a confiança voltando. A gestão do Sampaoli parece ter sido chave aí, tanto para ele quanto para o Hulk. Outros jogadores também tiveram marcas importantes. O Guilherme Arana fez o 8º gol dele na Arena MRV, já é o 3º maior artilheiro do estádio, tem 24 gols pelo Atlético, e o Everson fez o jogo de número 60 em competições internacionais pelo clube, é o recordista absoluto nisso. E não dá para esquecer o Alan Franco. Além de ter feito o gol 100 da Arena em outro jogo, ele tem essa ligação com o adversário, né? Foi formado lá no Independiente del Valle, foi campeão da Sul-Americana com eles em 2019. Eliminar o ex-clube numa semifinal deve ter sido bem especial para ele também. E coletivamente, os números também são fortes. O Atlético chegou a 10ª eliminação seguida de times estrangeiros em torneios da Conmebol. Uma sequência que começou lá em 2021 contra o Boca Juniors. Isso mostra uma consistência continental impressionante. E junto com o Bahia, é o time da Série A que mais venceu jogos de mata-mata em 2025. 12 vitórias em 20 jogos. Esses dados coletivos, eles reforçam essa ideia de um time que aprendeu a competir em alto nível no continente. Não é por acaso. Essa sequência contra estrangeiros, por exemplo, mostra uma força mental, tática importante. Indica que o trabalho recente, incluindo do Sampaoli, está consolidando essa mentalidade vencedora em jogos internacionais. E vale destacar a qualidade do adversário que foi eliminado, o Independiente del Valle. Não foi uma vitória qualquer. De jeito nenhum. O IDV é um case de sucesso na América do Sul. Um clube modelo de gestão, um trabalho incrível na base revelando jogadores como Hincapié, Moisés Caicedo e uma ascensão assim meteórica.
Saiu da terceira divisão do Equador em 2007 para virar protagonista continental. A sala de troféus deles mostra isso, né? Com certeza. Ganharam 2 Sul-Americanas 2019 e 2022, uma Recopa em 2023, em cima do Flamengo, lá no Maracanã, campeão equatoriano Copa do Equador e ainda foram vice da Libertadores em 2016. É um time acostumado à decisão, a ganhar. Jogam futebol técnico, organizado, gostam da posse de bola. O histórico do confronto já mostrava esse equilíbrio. Antes dessa semi, eram 2 vitórias do Galo, 2 empates, 1 do IDV. Agora ficou 3-2 pro Atlético. Mas sempre jogos duros. O técnico deles, o Javier Rabanal, até falou antes do jogo da volta sobre a estratégia. Tentar surpreender o Sampaoli, mesmo sabendo da força do Atlético em casa. Citou até o gramado sintético como um fator. Eles vieram para jogar, não vieram só para se defender. E superar um adversário desse nível, com esse histórico recente, essa organização toda, valoriza ainda mais a classificação do Atlético. Mostra que o time teve méritos para se impor. E chegar nessa final significa muito mais do que só a glória, né? Tem um impacto financeiro estratégico que é gigante. Exatamente. Falando em grana, só por estar na final já garante um bom dinheiro. 2 milhões de dólares, o que dá uns 10,7 milhões de reais, pelo vice. Mas o título vale bem mais. 6,5 bilhões de dólares, quase 35 milhões. Isso sem contar o que o clube já ganhou nas fases anteriores. É um dinheiro que faz muita diferença no orçamento, no planejamento para 2026. E além da grana tem o principal, a taça inédita, a vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026, que muda tudo pro ano que vem, e ainda a chance de jogar Recopa. É o pacote completo. O Sampaoli resumiu bem isso na entrevista. Ele até admitiu que quando chegou, ele não imaginava que o time poderia dar uma resposta como a que está dando agora, elogiando a entrega do grupo. E foi direto ao ponto sobre o que a final significa. Dá ao clube a possibilidade de jogar, de entrar em uma Copa Libertadores do ano que vem. É bem pragmático, mas é a realidade. Essa campanha na Sul-Americana acaba sendo um ponto de virada para o clube, né? Muitas análises apontam isso. Sim, existe uma percepção forte, que a gente vê em várias análises, de que essa campanha pode salvar a temporada 2025 do Atlético. Foi um ano que começou com muita expectativa, mas que vinha sendo meio irregular no Brasileirão, teve aquelas questões fora de campo com a SAF. Ganhar a Sul-Americana e garantir a vaga na Libertadores não só traria o título inédito, mas mudaria completamente a história da temporada e daria um impulso enorme para o planejamento de 2026, tanto no campo quanto nas finanças. Faz total sentido. Então, para a gente fechar aqui, temos o Atlético Mineiro que chega à sua primeira final de Sul-Americana de forma incontestável, passando por um adversário muito qualificado, o Independiente Del Valle, com uma atuação de luxo na Arena MRV. Uma classificação que veio de uma combinação de fatores, né? A torcida empurrando, os ajustes táticos certeiros do Sampaoli e o brilho individual de jogadores experientes como o Arana, o Dudu, o Bernard e, claro, o Hulk, que apareceu na hora certa. É uma trajetória que mostra a capacidade de superação do elenco e uma força mental que o time parece ter ganhado. A decisão é dia 22 de novembro, lá no Defensores del Chaco, contra Lanús ou Universidade de Chile. Um palco com muita história para o clube. Isso deixa a gente com uma questão para o final, pensando em tudo isso que a gente viu nas fontes. O palco da final, o Defensores del Chaco, tem o fantasma daquela derrota de 2013, mas também a lembrança da virada que levou ao título. Como será que essa dualidade histórica mexe com o time? Por outro lado, tem jogadores muito cascudos ali. Hulk, Bernard, Arana, acostumados com essa pressão, e um técnico, o Sampaoli, que já ganhou essa taça. Será que essa experiência e a mentalidade que ele trouxe bastam para buscar esse título inédito fora de casa, contra um argentino ou chileno? Ou, quem sabe, o maior desafio até lá seja outro: conseguir manter esse foco, esse nível de atuação da semifinal, enquanto ainda tem a reta final do Brasileirão rolando. É uma equação complicada, que só vamos ter a resposta lá em novembro.